E aí, pessoal, beleza? Todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso CEISC Pré-ENEM. Eu sou Gustavo Rodrigues, o Gus Rodrigues, e estou aqui à disposição para a gente tentar sanar todas as tuas dúvidas de matemática. E não estou sozinho. Junto com a prof. Stefani, a gente trabalha tudo que vai cair, mas tudo mesmo que vai cair na prova de matemática do Enem e de vários vestibulares aí por esse Brasilzão afora. @GusNoar, vocês me encontram no Instagram e vocês podem fazer contato por lá também. E, obviamente, vocês também podem mandar as perguntas através do ambiente virtual. Pergunte ao professor. Vocês podem e devem, uma coisa importante, devem acompanhar nossas publicações lá no canal do CEISC no YouTube. Vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho lá para ficar por dentro de tudo que rola. Cara, tem um monte de vídeo bem legal de todos os profs. Todos, eu não sei se já postaram, né? Mas todos os profs estão produzindo material. Então, vira e mexe, acontece coisa muito legal lá no nosso canal. Às vezes a gente entra ao vivo, às vezes são vídeos gravados, mas sempre conteúdo relevante e bem importante para quem está nessa caminhada aí de preparação para o Enem e para vestibulares. Nosso blog, academiacaneta.com.br, também é uma baita fonte de estudos, fonte de dicas, coisas importantes para ajudar na tua preparação. Tem muito conteúdo mesmo, conteúdo de matemática, de física, química, biologia, história, mas também tem conteúdo extra, como tu te organiza, como preparar um planejamento, como relaxar, como te concentrar. Muito conteúdo assim, sabe, que ajuda a estudar para todas as áreas do conhecimento, para todos os componentes curriculares, todas as disciplinas, tá? É isso, acho que chamei para tudo. As nossas redes sociais, @CEISCPré-ENEM, é o Insta do CEISC, muita coisa legal, bastidores e tal, muita coisa que a gente faz, fica ali, inclusive estou com o Insta do CEISC aqui aberto, estava dando uma olhada, muito legal. E o Instagram do professor, @GusNoar. GusNoar. Quero mandar um abraço para a galera do Insta. Eu vira e mexe, estou interagindo com a galera. O pessoal me manda pergunta, manda fotinho de questões, manda áudio. E eu sempre que posso, quando não estou dando aula, quando não estou trabalhando, quando estou com o tempo disponível para vocês, eu respondo. Então, quero mandar um abraço para a Andréia, para a Lucilene, todos esses aqui do Insta, tá, gente? A Solange, o André, quem mais? Gabriel, a Débora, a Deinha, Paola, o Kleber, Paula, Carlos Gabriel, Failon, quem mais aqui? Bárbara, a galera que tá, Gabriela Butzki, quem mais? A Milena Machado, abraço Milena, a Raniele Ferreira, o cara não prepara antes, fica lendo na hora ali, tem uns caracteres meio diferentes, o professor se quebra, né? A Ana Arruda também tá aí, Carolina, Franci, Duda Quintana, uma galera, todas essas são mensagens que eu recebi ultimamente, o pessoal tirando dúvidas, né? Carolina, já falei, Bruno também, Bruno Venzon, galera Fernanda, João, Regina, galera que manda perguntas e às vezes alguns pedem, senhor, manda um abraço lá. Então estamos aí, né? Pagando promessa. Afinal de contas, aqui nós não fizemos promessas e não cumprimos. A gente cumpre com o que prometeu, tá? Estou dando aqui uma olhada também nas publicações e dizendo que as minhas publicações no Instagram servem para vocês irem fazendo esse acompanhamento. São dicas que eu faço, que eu disponibilizo para todo mundo, mas que estão muito relacionadas ao que a gente está vendo aqui no curso do CEISC. Tá? O CEISC Pré-ENEM, ele direciona as minhas publicações no Insta, enfim, é onde eu centralizo as minhas postagens. Então, quem faz o CEISC Pré-ENEM pode, com certeza, se sentir privilegiado, porque para vocês, as postagens que faço no meu Insta vão ter bastante sentido, tá?
Bom, chega de papo, né, gente? Bora estudar um pouquinho, porque afinal de contas, trigonometria, a gente vai ir para a nossa terceira aula, o terceiro encontro trigonométrico, né? Então é importante que vocês estejam primeiro com tudo em dia. Tudo que eu digo é todos os exercícios e os conceitos que a gente trabalhou nas duas primeiras aulas. Precisa estar em dia. Se eu falar para vocês o que é seno, vocês têm que saber que é uma divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Seno, cosseno, tangente, coi, cai, coca. Isso cara, tem que ser mais... Vocês podem esquecer qualquer coisa no dia da prova. Inclusive coisas banais como o documento, caneta, o nome de vocês. Essas bobagens vocês podem esquecer no dia da prova. Só não pode esquecer que seno, cosseno, tangente é coi, cai, coca. Não pode esquecer. Vai cair pelo menos uma. Isso quando não cai muito mais de trigonometria. Então tem que saber, tá? A musiquinha que forma a tabela dos arcos notáveis, tudo isso tem que estar ali, ó, presente na hora da prova. Hoje, o nosso assunto continua de trigonometria, mas não é mais no triângulo retângulo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre trigonometria em um triângulo qualquer. Mas é um pouco sacana esse nome, trigonometria no triângulo qualquer. Por quê? Para trabalhar com trigonometria num triângulo qualquer, eu traço uma altura no triângulo qualquer. E lembra que eu falei nas aulas anteriores que toda vez que falar em altura, está querendo dizer que é perpendicular, ou seja, forma 90 graus. E cara, quando tu forma 90 graus, tu pega um triângulo que era qualquer e transforma em dois triângulos retângulos. Este triângulo retângulo chamado BDC e este triângulo retângulo chamado BDA. Olhando para esses dois triângulos, a gente consegue muita informação. Muita informação. Reparem que eu tendo o triângulo ABC, eu tenho os lados Azinho na frente do vértice A, o lado Bzinho na frente do vértice B e o lado Czinho na frente do vértice C. Quando eu tracei a altura do triângulo, eu determinei aqui o ponto D. Este ponto D quebrou o lado AC, que eu chamei de Bzão, quebrou o lado Bzão em dois lados menores, em dois pedaços menores, AD e DC. Do A até o D eu chamei de M, e do D até o C eu chamei de N. E a partir de agora, a gente vai começar a entender algumas relações. Tem muita relação legal aqui, mas a principal delas, que eu escolhi para conversar com vocês hoje, é o que a gente chama de lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela é muito importante para nos ajudar a calcular valores dos triângulos que não são retângulos, mas que nos dão informações importantes. Quando é que a gente vai usar a lei dos cossenos? Primeiro, não tenho um triângulo retângulo. Primeira coisa, não tenho um triângulo retângulo. Segunda coisa, eu tenho dois lados e o ângulo entre eles. Tenho dois lados e o ângulo entre eles. Essa relação é importante, até para a gente decorar a fórmula, digamos assim, da lei dos cossenos. Mas antes eu vou enunciar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz assim, ó, em qualquer triângulo. E quando fala em qualquer triângulo, já estou falando inclusive no triângulo retângulo. Mas a gente vai usar principalmente quando não for o triângulo retângulo. Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual a
soma dos quadrados, soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o duplo produto, ou seja, duas vezes o duplo produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Do ângulo formado entre eles. Assim, parece, e é meio confuso, mas quando a gente vai matematicalizar essa lei dos cossenos, fica um pouco mais visual. É assim, ó. Um lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Parece o Teorema de Pitágoras, né? Só lembra, o Teorema de Pitágoras só vale para triângulo retângulo. Então, esse aqui fica, em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o duplo produto desses dois lados, B vezes C, pelo cosseno do ângulo entre eles, vezes cosseno. Qual é o ângulo formado entre o lado B e o lado C? Está aqui o lado B, ó, e está aqui o lado C. Esse é o ângulo formado entre eles. Então, vai ser cosseno de A. Olha, A ao quadrado, esse lado ao quadrado, é igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, menos duas vezes lado, vezes cosseno desse lado. Desse ângulo, desculpa, cosseno desse ângulo. Só que a lei dos cossenos não vale apenas para esse lado, vale para qualquer um dos lados. Se eu tomar como referência o B, o lado B, olha só, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2AC, vezes o cosseno do ângulo formado entre A e C, que é o B. Cosseno de B. E ainda posso usar o C como referência. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes AB, vezes cosseno do ângulo entre eles, entre o A e o B, que é o ângulo C. Está aqui, então, as três possibilidades para a gente usar a lei dos cossenos. Tem que decorar? Sim. A demonstração é complicada? Não. Mas com a demonstração também a gente chega tranquilamente nessas relações. E, inclusive, no meu Insta, nos stories, está rolando, vai rolar nos próximos dias. Eu vou botar a demonstração para vocês verem como é tranquila, tá? Então acompanhem nos stories do Insta a demonstração da lei dos cossenos. E mais do que saber decor essa lei, eu quero que vocês aprendam a aplicar essa lei dos cossenos. Então, para isso, vou convidá-los a acompanharem aqui na tela. Olha aí o material de vocês, completinho, né? Quero trazer um exercício aqui para a gente fazer. Aí, ó. Calcule C, ou seja, o valor do C, esse valor aqui. Calcule C, sabendo que A é igual a 4. Então, A é igual a 4. B é igual a 3 raiz de 2. B é igual a 3 raiz de 2. E C é igual a 45. Esse cara aqui é 45 graus. Reparem que, como é que eu vou resolver esse problema? Primeira coisa, não é um triângulo retângulo. Ó, já é um bom sinal. Não ser um triângulo retângulo me indica que eu vou usar a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu sei o tamanho de dois lados e eu sei o ângulo entre eles. Vou usar a lei dos cossenos, que diz que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos
2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. Depois disso, não pode mais errar. Eu até entendo, não vou ficar feliz, tá, gente? Mas eu entendo que, no dia da prova, talvez, pode ser que tu esqueça a lei dos cossenos. Pode ser. Mas, se tu lembrou a lei dos cossenos e chegou até aqui, não erra mais. Porque a partir de agora é a matemática básica tomando conta da questão. Olha só, eu quero descobrir o C. Então vai ter C ao quadrado. É igual a ao quadrado, 4 ao quadrado. Mais B ao quadrado, 3 raiz de 2 ao quadrado. Menos 2 vezes o A, que é 4, vezes o B, 3 raiz de 2. Vezes cosseno de C, cosseno de 45. Vamos lá. C ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, raiz de 2 ao quadrado dá 2. 9 vezes 2, 18. Menos 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, raiz de 2. Vezes cosseno de 45. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Olha a tabelinha. Eu quero saber cosseno de 45. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, depois põe raiz no 13 e no 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá? Vai ficar C ao quadrado é igual a 16 mais 18. Isso vai dar, 16 mais 18. 6 mais 8 dá 14, fica 34. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 4, que é 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 eu posso cancelar aqui. Menos 24. Professor, não entendi esse negócio de cancelar ali. Tá, 24 vezes raiz de 4 dividido por 2. 24 vezes 2 dividido por 2. Simplifica aqui, 24. Pronto, está aqui o 24. C ao quadrado é igual a 34 menos 24, isso geralmente dá 10. O meu C, portanto, vai ser raiz de 10. O tamanho do lado C é raiz de 10. Beleza? É isso aí. Tem mais um exercício que eu vou deixar para vocês aqui. Vou dar uma ideia, tá? Eu vou dar uma ideia. Quem não quiser a ideia, aperta o pause agora e tenta fazer. Quem quiser a ideia, olha a ideia e depois tenta fazer, tá? 2 lados consecutivos de um paralelogramo. Olha o que é um paralelogramo. Paralelogramo é um polígono que tem os lados paralelos 2 a 2. Os lados consecutivos são esse, eu vou chamar de AB, e o BC. São lados consecutivos. 2 lados consecutivos medem 8 e 12 metros, respectivamente. E formam um ângulo de 60 graus. É só um desenho. Então, vocês podem perceber que, com certeza, esse ângulo aqui é maior no meu desenho do que 60. Mas o que vale é o desenho. O que vale é o que está feito aqui, né? 60 graus. Quer saber as diagonais. Bom, ele quer saber BC e AC. Não vou falar muito mais, né? Quero que vocês concluam algumas coisas sobre essa questão, tá? Tentem fazer. E se rolar alguma dúvida, vocês façam contato, que com certeza a gente vai trocar uma ideia sobre a questão. Espero que vocês consigam fazer de boa aí. Gente, ainda na trigonometria no triângulo qualquer, a gente vai falar agora da lei, a gente falou da lei dos senos, dos cossenos, desculpa, primeiro, e agora peço que vocês encarem aí a tela para ver a lei dos senos. Olha o que diz a lei dos senos. A lei dos senos diz que em qualquer triângulo, o quociente, gente, é divisão, é razão.
Então, a divisão entre cada lado e o seno do ângulo oposto é constante. E é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita. O que é circunferência circunscrita? É a circunferência que está, entre aspas, né, por fora. Essa circunferência que está por fora do triângulo é o que a gente chama de circunferência circunscrita. Aí eu vou fazer um outro triângulo qualquer aqui, só para vocês ficarem, para despoluir um pouco essa informação toda que tem aqui, tá? Vou chamar de triângulo CDE. Aí ele vai ter aqui, os ângulos e vai ter os lados. Eu vou chamar esse ladinho de C, esse ladinho de D e esse ladinho de E. Então eu tenho aqui o C, o D e o E. Deixa eu só arrumar esse vértice aqui. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que o seno de um ângulo, o lado dividido pelo seno do lado, é igual ao lado E dividido por seno de E, que é igual a C dividido por seno de C. C dividido por seno de C. Essa é a minha querida lei dos senos. E ele diz ainda que tudo isso é igual a 2R, ou seja, o diâmetro dessa circunferência que está aqui por fora. Tá? Esse resultado, o fato dela ser igual ao diâmetro, ele é bastante usado em provas mais específicas, mais de geometria mesmo. Nós, no nosso estudo trigonométrico, a gente vai perceber que, ao longo dos exercícios, aparece muito mais essa questão aqui, de saber que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Mas a gente vai usar mais isso. Não estou dizendo que a gente não vai usar esse resultado. Não, pelo contrário, a gente vai usar. Mas é menos vezes, com uma menor aparição. Tá? Então, vamos lá. Olha aí, na primeira a gente já vai ter que calcular o raio da circunferência circunscrita, ou seja, por fora, desse triângulo ABC, em que A é igual a 15 e A é igual a 30 graus. Ou seja, ele te deu aqui o triângulo ABC, ABC, este cara mede 30 e aqui na frente mede 15. E ele quer saber o raio dessa circunferência. Não se assustem com a precisão do meu desenho. Eu sei que vocês jamais conseguirão fazer igual. Olha só, velho. Mas eles querem saber o raio disso aqui. Cara, não sei. Mas olha o que me diz a lei dos senos. 2 vezes o raio é igual a A sobre seno de A. Pronto. Eu vou usar isso aqui. Mas a lei dos senos fala ainda que B sobre seno de B, C sobre seno de C. Tá, beleza, mas eu só vou usar o A e o seno de A porque é o que eu tenho, né? Quanto menos informações eu usar, menos chance eu tenho de errar, né? Aumenta a minha probabilidade de acerto. E ele não pediu outra informação, ele só pediu o raio. Então, como é que eu vou calcular o raio? Gente, 2R é o diâmetro. Mas eu não quero o diâmetro. É só dividir tudo por 2, que eu vou ter o raio. Está aqui, Está aqui o raio. Então, vamos lá. Eu sei que 2R é igual ao A, que é 15, sobre seno de 30. Seno de 30. Olha como é importante a gente saber a musiquinha. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Mais uma vez eu vou reforçar. Dificilmente tu vai precisar cantar toda a musiquinha na questão. Tu quer saber o seno de 30? Tu já para aqui, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Pronto. Seno de 30 é 1/2. Então vai ficar 2R é igual a 15 sobre 1/2. Solução 1. Vou resolver de 2 maneiras essa. Tu pode pensar assim, faz 2R sobre 1
é igual a 15 sobre 1 meio. E aí faz meios por extremos, multiplica em x. 2r vezes 1 meio é igual a 15. Simplifica aqui, r vale 15. Essa é uma solução, uma saída. Vou fazer usando outra saída, tá? Solução 2. Professor, eu tenho que fazer dos dois jeitos na hora da prova? Claro que não, né, gente? Vou mostrar de duas maneiras para que tu tenha possibilidades, tá? 2r igual a 15 sobre 1 meio. Eu enxergo este segundo membro aqui, ó, como uma divisão de fração. Como é que a gente resolve divisão de fração? Repete a primeira vezes o inverso da segunda. 2 sobre 1 ou simplesmente 2. 2r é igual a 30. R vai ser 30 sobre 2. Meu R vai ser 15. Ah, professor, mas deu a mesma coisa. Que bom, né? Que bom que deu a mesma coisa, porque a gente fez o mesmo exercício. Só é outra maneira de resolver essa equaçãozinha aqui. Tá beleza, gente? Bueno, quero dizer então que vou deixar também mais uns exercícios para vocês ali de lei dos senos. E deixamos aquela de lei dos cossenos. E peço que vocês pratiquem. Façam os exercícios. Se ficou dúvida, me encaminha. Vai lá no ambiente do curso, no Pergunte ao Professor. Manda a tua dúvida, que com certeza eu vou fazer de tudo para responder o mais rápido possível. E assim que tu tiver com tudo dominado, deste nosso terceiro encontro trigonométrico, aí vocês podem ir para o quarto encontro. Combinado? Eu estarei esperando vocês na aula 4 de trigonometria. Um abração a todos e até lá.